Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Nós tínhamos uma live agora, 19h47, com a Aline Lins, para falarmos de compensação tributária, este grande mercado. Ela é uma verdadeira especialista sobre esse assunto. E, infelizmente, tivemos um problema de queda de energia elétrica lá com a Aline. A gente ficou até agora pouquinho tentando resolver esse assunto. Infelizmente não foi possível por problemas de falta de energia elétrica. Daí que, para não deixá-los na mão sem a nossa conversa tradicional, no nosso tradicional horário das 19h47, eu preparei assim de um pouco de improviso aqui, tá, umas anotaçõezinhas, e eu percebi que tem uma certa dificuldade pelos caixinhas de perguntas que eu andei abrindo, perguntas repetidas a respeito da prescrição intercorrente. Daí que, em rápidas linhas aqui, muito rapidamente, eu preparei uma aula, né, com umas 3 ou 4 dicas práticas sobre prescrição intercorrente, mas assim, ó, nada do que é aquele trivial, feijão com arroz, nada daquilo que é o básico, o óbvio, que vocês já estão cansados de ouvir por aí e até ouvir de mim respostas a perguntas de todo modo. Este é um assunto importante, é uma das maiores e mais importantes matérias de defesa. Trabalhar com prescrição intercorrente é uma estratégia vitoriosa, importantíssima para quem quer ter sucesso nas execuções fiscais. Portanto, para não deixá-los na mão, não deixarmos nosso horário sem aproveitamento, preparei então estas rápidas linhas para falarmos de prescrição intercorrente na execução fiscal. Tá bem? Fechou? Então tá, quem tiver dúvidas, colocam por aí, pode perguntar aqui no chat. Eu vou colocar algumas questões que estão assim, digamos, extravagantes, fora do ordinário, como eu comentei. Leia os materiais que envio por e-mail, adoro, muito grato pela contribuição. Que bom, Rúbia, muito obrigado pelo feedback positivo. Eu preparo esses e-mails, onde eu escrevi mais 2, para deixar aqui já engatilhados em ponta de bala. Eu sempre preparo com um carinho para vocês, sempre pensando em ser útil, ser prático e que vocês possam aplicar esses conteúdos, né, que eu envio por e-mail imediatamente, assim, no mesmo dia. Esse é o propósito, né? Compartilhar conhecimentos que sejam verdadeiramente aplicáveis, né? Não apenas assim em teoria, né, vaga. Bom, voltando então ao assunto da prescrição intercorrente. Volta e meia eu abro as caixinhas de perguntas, hoje mesmo abri, volta e meia vem essas questões repetidas, assim, com certas inseguranças. Então vamos lembrar um pouquinho sobre a prescrição intercorrente na execução fiscal, esta que é uma das principais, mais importantes estratégias, matérias de defesa nestes nossos processos de execução fiscal, que vale lembrar, representam mais de 1/3, são 36%, mais de 1/3 de todos os processos judiciais do Brasil, portanto, é o maior mercado jurídico do Brasil, não temos dúvida disso. É o maior mercado jurídico do Brasil e não sou eu que digo, quem diz é o STJ, o CNJ. E já até confundi. O CNJ. CNJ, desculpem, me recuperando ainda da Covid. O CNJ, no seu conhecido relatório Justiça em Números, que ano a ano vem apurando esse estoque, era 39%, agora caiu um pouquinho para 36%, continua sendo o maior acervo processual do Brasil. Então, trabalhar a execução fiscal é fundamental, não apenas para o executado, não apenas para a profissão, enfim, de quem atua nas execuções fiscais, mas até mesmo para solucionar, tentar descongestionar, tentar resolver esta que é uma das maiores pendências do judiciário brasileiro. Não podemos deixar de dar atenção a esta matéria. E aí, a prescrição intercorrente é uma manifestação da prescrição, da mesma prescrição aqui, agora focando na prescrição tributária, é uma manifestação da prescrição que ocorre dentro da relação processual. Ou seja, nós temos uma prescrição tributária que pode se manifestar antes do ajuizamento de uma execução fiscal e uma prescrição tributária que pode ocorrer, reunir os seus elementos caracterizadores dentro da relação processual. Tiago, a prescrição tributária, a prescrição intercorrente é uma outra? Não, não é nenhuma prescrição diferente. A base normativa é ainda a mesma.
trazida lá pelo artigo 174 do CTN. Tiago, por que isso? Porque a Constituição exige lei complementar para tratar de prescrição do crédito tributário. Tiago, o CTN não é uma lei ordinária? Verdade, é uma lei ordinária de 66, recepcionada pela Constituição de 67 com a sua emenda de 69 e assim também pela Constituição de 88 com eficácia de lei complementar. Portanto, é a nossa lei complementar ainda hoje para tratar de prescrição de crédito tributário. Então a raiz normativa ainda é assim a mesma, artigo 174, que ele incide na vida do crédito tributário, seja antes do ajuizamento, seja depois. E ele regulamenta esta vida do crédito numa fase, né, em que o crédito já está definitivamente constituído. É o que está lá no caput do artigo 174. Nós precisamos ter um crédito definitivamente constituído. Tiago, que diabos é isso definitivamente constituído? Súmula 622 do STJ, súmula 153 do TFR dizem que definitivamente constituído é aquele crédito que já teve encerrada a sua discussão na órbita administrativa, ou seja, foi encerrada a análise da impugnação e de eventuais recursos interpostos pela parte potencialmente prejudicada. Então, definitivamente constituído, leia-se um processo administrativo que já se encerrou com o julgamento de todos os recursos e manifestações da parte potencialmente prejudicada, o nosso contribuinte que teve apurado contra si um crédito. Bom, este crédito também pode ser definitivamente constituído pela própria entrega daquelas declarações, súmula 436 do STJ, e essas declarações de EFIP, declaração de imposto de renda, agora recentemente nós apresentamos a nossa, né, das pessoas físicas, aquilo ali constitui também o crédito tributário. E quando a gente entrega a declaração e tem, por exemplo, um saldo a pagar, o que nós ganhamos? Nós ganhamos um DARF com vencimento para em 30 dias. Tiago, como é que eu conto a prescrição? Você vai contar a partir do primeiro dia posterior ao vencimento deste tributo, no nosso caso aqui, imposto de renda da pessoa física, né? Vai contar a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento desta obrigação tributária. E é assim também a partir do vencimento daquele DARF que o contribuinte que restou sucumbente, entre aspas, que não conseguiu derrubar o lançamento tributário discutido no processo administrativo, ele vai ganhar um DARF após o encerramento daquele processo. Vou contar a partir também do vencimento daquele DARF a partir da conclusão do processo administrativo fiscal. E isto é muito importante. Tem normativo lá no decreto 70235 que dispõe sobre o funcionamento do processo administrativo fiscal, artigo 42, se não me engano, ou 24, posso estar enganado na ordem dos numerais aí, mas nós temos normativo no decreto 70235 que diz que o crédito só pode ser exigido após o vencimento. E aqui nós vamos reunindo os elementos que configuram a prescrição. E um crédito exigível é um crédito que já está definitivamente constituído ou num processo administrativo ou pelo autolançamento, pela declaração fornecida pelo contribuinte. Já um crédito definitivo já é exigível. E aí, o que mais precisa para ter prescrição? Nós precisamos ter uma não exigência. Ele é exigível, mas não foi exigido. Nós precisamos ter um decurso de um certo prazo temporal, né, que não foi exigido e não foi pago pelo contribuinte. E aí este prazo ele decorreu por inteiro, sem interrupções, é um prazo previsto em lei complementar. São várias características que formam a prescrição. E isso tudo pode acontecer, ou seja, desde a constituição definitiva, mas também dentro do processo administrativo, dentro do processo de execução fiscal, processo judicial. E aí, nós vamos chegar no nosso assunto da prescrição intercorrente, que manifesta-se dentro do processo. E agora nós vamos subir um degrau, porque o STJ fez uma interpretação bastante construtiva a partir dos normativos do artigo 174 do CTN e a partir da regulamentação da suspensão da execução fiscal por parte do artigo 40 da nossa lei de execuções. Tiago, a base normativa não tem que ser uma lei complementar? Sim,
temos que ter lei complementar para dispor sobre contagem, as características, elementos da prescrição tributária, e a base está lá no 174. Eu digo, subimos um degrau porque o STJ fez uma construção bastante inteligente, bastante até com um certo grau de política judiciária, que me manifesto em âmbito doutrinário a este propósito, porque o STJ justamente buscou debelar aquela que eu digo que é o maior acervo processual do Brasil. A prescrição intercorrente já está se manifestando neste acervo processual gigantesco no maior mercado jurídico do Brasil, porque é preciso pacificar essas controvérsias, é preciso inclusive limpar os escaninhos do judiciário para que ele possa se ocupar de outras matérias mais quentes, vivas e importantes. O processo de execução já atingido pela crise, pela irrecuperabilidade, não deveria ganhar tantas energias do judiciário. Então, o STJ, com este tom um pouco político de tentar minimizar este acervo, já disse que é preciso enfrentar essa situação. E fez isto a partir de uma interpretação mais construtiva destas bases, que são 174 e artigo 40 da nossa Lei de Execuções. E qual é esta construção, Thiago? Diz aí pra gente. A construção é a seguinte: o STJ, em uma frase apenas, eu sintetizo. O STJ disse que nas execuções fiscais frustradas pela não localização ou do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz deveria suspender com base no artigo 40. Ou seja, uma execução fiscal em crise, que ela não foi frutífera, seja pela não localização do próprio executado, seja pela não localização de bens penhoráveis. E aí o juiz deveria, diz o STJ, o juiz não tem discricionariedade, tampouco a Fazenda Pública a tem. O juiz deveria ter suspendido a execução fiscal com base na normativa que é a que está lá no artigo 40 da Lei de Execuções. Decisões que desconsideram a primeira ausência de localização de bens. Vamos chegar lá. E aí, o que acontece? O juiz deveria ter suspendido esta execução que está na situação de crise, que é a situação regulada pelo artigo 40. E aí diz o STJ. Bom, quando o credor tiver ciência desta situação de crise, passa a fluir contra ele um prazo de 1 ano, que é o prazo lá dos parágrafos 1º e 2º do artigo 40, para fins do credor buscar bens penhoráveis, buscar inclusive a localização do executado quando for um caso de não localização do executado. E aí o que acontece? Vamos ter um prazo de uma suspensão que deveria ser cogente, diz o STJ, que deveria ter havido a suspensão. O juiz não tem esta prerrogativa, esta discricionariedade. E aí vai se contar um prazo de suspensão da execução por 1 ano, findo o qual nós teremos uma afluência, um marco inicial da fluência do prazo prescricional de 5 anos, este lá previsto pelo artigo 174 do CTN. Ele fez, portanto, uma simbiose entre estas duas bases normativas, dizendo: o credor, a partir da ciência da primeira medida infrutífera para a localização ou do executado ou de bens penhoráveis, terá contra si correndo um prazo de 1 mais 5 anos a fim de se configurar a prescrição intercorrente. E este prazo pode ser interrompido ou pela citação mesmo editalícia do executado, quando for aquele caso que nós não localizamos o executado para fins da citação, não é? Aquele endereço que volta lá mudou-se, ausente, inexistente, insuficiente, falecido, coisa desse tipo, né? Então nós teremos a citação mesmo editalícia deste executado e ela interrompe, esta citação interrompe. Ou num caso em que ele já foi citado, a efetiva constrição patrimonial interrompe, né? Então, tanto a citação mesmo editalícia quanto a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente. E aqui nós temos um divisor de águas. Nós temos uma execução que nós temos uma penhora, nós temos uma constrição. E qual é o caminho, Tiago, que a execução fiscal toma? Artigo 19 da nossa Lei de Execuções. Ela vai tomar o caminho do leilão, que é para isso que ela se destina,
a recuperar o crédito fazendário atestado naquele título executivo que é decorrente do processo administrativo ou do autolançamento praticado pelo próprio devedor, vai recuperar este crédito, vai buscar no patrimônio do executado bens suficientes que possam ser liquidados em leilão através de uma expropriação. Pode ser uma arrematação, pode ser uma alienação por iniciativa particular, pode ser uma adjudicação que vai liquidar este crédito fazendário. Então veja que nós temos um divisor de águas, diz o STJ. Se nós não temos uma efetiva constrição, diz o STJ, se nós não temos uma efetiva constrição, corre a prescrição intercorrente. Como é essa prescrição intercorrente? Entendimento do STJ, 1 mais 5 anos. 1 ano de suspensão mais 5 anos de prescrição. Vamos contar 1 mais 5 anos e, eventualmente, pode ter uma interrupção pela efetiva constrição. É a efetiva constrição que está lá no recurso especial repetitivo 1.340.553. É o recurso especial repetitivo que dispôs sobre a prescrição intercorrente nas execuções fiscais e, a partir daí, este entendimento foi exportado, inclusive foi absorvido pelo artigo 921 do CPC quanto aos cumprimentos de sentença e quanto à execução dos demais títulos executivos extrajudiciais. Bom, e aí então nós temos este divisor de águas e daí que vieram essas perguntas que eu gostaria de deixar 3 dicas bastante importantes sobre um caminho que a execução fiscal por vezes toma e não está tratado no recurso especial 1.340.553. Não está tratado de forma cogente pelo STJ, que é, Tiago, e se nós tivermos uma penhora que for ínfima ou uma penhora irrisória? Vamos imaginar que nós temos lá um bloqueio cisbajude. Um bloqueio cisbajude que, vale lembrar, é uma medida preparatória da penhora. Nós vamos buscar no patrimônio do executado, seja lá nas contas bancárias, recursos a fim de que possamos liquidar aquele crédito atestado numa certidão de dívida ativa. Mas nós buscamos lá e aquele valor disponível nas contas bancárias do executado é um valor irrisório. Vamos imaginar. E Tiago, e se for R$100 diante de uma execução de R$80 mil? Bom, a mim parece que é uma penhora irrisória, é uma penhora que acaba apenas punindo o devedor e não é pertinente, frutífera, potente para fins da liquidação do crédito da Fazenda Pública. E vale lembrar que o valor das custas máximas na execução fiscal a serem suportadas pelo executado é de R$1.903, R$1.907, R$1.900. Então, o que nós temos? Inclusive abaixo do valor das custas. Uma penhora irrisória poderia interromper a prescrição? É uma questão candente, intensa, determinante para a contagem da prescrição intercorrente, porque muitas vezes a execução se arrasta, ela arrasta a corrente, que diz um colega meu. Parece um fantasma. Ela arrasta correntes, assombrando todo mundo no judiciário, sem efetivamente chegar a bom termo. E aí, esta prescrição foi interrompida por uma penhora de todo insuficiente, de todo impotente para liquidar o crédito fazendário? O STJ tem o entendimento de que não existe uma proteção de impenhorabilidade com relação a recursos de vamos dizer assim, irrisórios, de pequena expressão, né? A irrisoriedade não é um critério previsto pela lei para fins da dispensa da penhora. Tudo porque nós temos várias passagens pelo nosso ordenamento dizendo que todos os bens do devedor respondem pelas suas obrigações, ressalvadas apenas as impenhorabilidades absolutas. Na nossa lei de execuções, artigo 10º, dizem os portugueses, né? 11º, 12º, os portugueses falam assim, 242º, lá em Portugal, quando eu fazia mestrado, o artigo, leia para nós o artigo 163º do Código Penal. Para nós brasileiros é
artigo 163, né? Para eles é centésimo, sexagésimo, terceiro. Bom, feito parêntese, né? No artigo 10 da nossa Lei de Execuções e no artigo 30 da nossa Lei de Execuções nós temos esta passagem que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento das suas obrigações, ressalvadas apenas as impenhorabilidades absolutas. Tiago, o que é uma impenhorabilidade absoluta? A impenhorabilidade absoluta é aquela impenhorabilidade fixada em lei, porque a vontade, dentro de alguns limites, pode estabelecer uma impenhorabilidade. Eu posso deixar um bem em testamento, em proveito de uma pessoa querida, né, respeitada a minha ação, respeitadas outras balizas, e posso impor uma cláusula de impenhorabilidade, certo? Eu posso dispor do meu patrimônio clausulando, né, assim como cláusula de inalienabilidade, né, de incomunicabilidade, a impenhorabilidade, além do bem de família convencional que está previsto lá no Código Civil e também na Lei de Registros Públicos, e pouquíssimo utilizado. Em 19 anos de execuções eu vi apenas um caso destes, de bem de família convencional, porque nós temos o bem de família legal. Bem de família legal é uma impenhorabilidade absoluta porque fixada em lei. As impenhorabilidades relativas fixadas pela vontade por ato de disposição patrimonial não são oponíveis contra a fazenda pública. Fechou? A impenhorabilidade legal não contempla estas verbas que a gente comumente, por um senso de justiça, por um senso comum, por uma razoabilidade, que eu perguntar para minha filha se isso aqui é razoável, ela talvez vai dizer que não é razoável. É esse senso comum. O valor de R$100 diante de uma dívida de 80 mil não é um valor potente, então é um valor irrisório. Bom, o STJ disse que não é uma cláusula legal. E aí fica essa discussão. Como funciona na prática, Thiago? O nosso tribunal e entre os juízes nós dispomos de uma certa prerrogativa de liberar penhoras dessa pequena expressão. Comumente é utilizado o valor, por exemplo, um salário mínimo, faixa de isenção do imposto de renda, valor das custas. Um professor meu na graduação dizia: eu queria conhecer o código de processo do juiz. O juiz devia publicar um código de processo dele, né, na porta da secretaria lá para a gente conhecer o código. De vez em quando eu lembro desse meu professor, porque a gente acaba dispondo de um critério de razoabilidade, né? Claro, as partes podem recorrer para o tribunal e tal, mas o nosso tribunal também dispensa penhoras assim totalmente desprovidas de maior interesse para a recuperação do crédito exequendo. Então nós temos um certo, digamos, um código particular, né, um entendimento, uma questão jurisdicional, e a gente libera essas penhoras. Eu particularmente entendo que esses valores de pequena expressão não podem ser levados à constrição e, de outro lado, eu também não posso expropriar sem dar oportunidade de defesa, tá bem? Então, valor irrisório, interrompe a prescrição. Se o juiz liberou por irrisório e não teve recurso da parte, pode ser considerado que não é uma causa interruptiva. Agora, se o juiz penhorou, bloqueou, intimou para embargos, converteu aquele valor em renda do credor, interrompeu a prescrição, tá bem? É um assunto assim tormentoso, eu me posiciono aqui em âmbito doutrinário, não temos repetitivo do STJ, não temos jurisprudência sólida do STJ a este propósito. No entanto, já fica essa dica de valor, você pode aplicar isso nos seus casos já, buscando resolver esses processos. Isso aqui resolve processos de verdade. É necessário levantar certidões de todos os cartórios da cidade para comprovar que é imóvel único de família. Como fazer uma prova negativa, né? Olha, como nós fazemos? Muitas vezes nós temos já banco de certidões, diligência, porque a desgraça nunca vem sozinha, né? Todo executado tem múltiplas execuções, é muito raro uma pessoa que tenha apenas uma execução. Sempre tem um filhote, parece aquela execução iogurte, né? Vai se multiplicando. Né? Então nós temos muitos processos e muitas vezes nós temos diligências anteriores em outros processos. A gente pode buscar informações, por exemplo, ele reside, né, naquele endereço
do qual é o imóvel da única matrícula localizada pelo exequente. A única matrícula que recebeu uma ordem de averbação, de indisponibilidade através da Central de Indisponibilidade de Bens. Portanto, uma diligência anterior nós utilizamos para este fim. Ainda, certidão do oficial de justiça dizendo que ele reside lá, né, e nós conseguimos temporalmente constatar. Como mais? Ele pode trazer certidão negativa, como disse, dos registradores de imóveis do seu domicílio. Em algumas cidades vai ser apenas um registro de imóveis. Em Porto Alegre nós temos 6, em São Paulo talvez tenha uns 15, né? E no Rio de Janeiro talvez tenha 20. Trazer uma certidão negativa de cada cartório desses acaba se tornando impraticável, certo? Então é preciso ter um pouco de bom senso e trazer faturas, por exemplo, de consumo que atestem que ele reside naquele bem. E quando a gente associa isso a um insucesso da busca de outros bens, ele, claro, não vai precisar tirar certidões das matrículas imobiliárias dos 5.000 municípios do Brasil. Então, é impossível exigir dele essa prova negativa, mas é possível fazer este reforço e até mesmo por documentos, no meu entendimento, é possível comprovar, portanto, que ele não tem outros bens que não aquele onde ele reside e este bem, portanto, é protegido pela impenhorabilidade absoluta do bem de família lá da Lei 8.009. Vamos ver se eu deixei mais alguma pergunta. Deveria ser disseminado por todos os juízes. A ideia não é apenas difundir no judiciário, mas difundir com vocês, né? Possibilitar, enfim, argumentos, possibilitar ferramentas para resolver os problemas. É nisso que eu acredito. Eu acredito que a gente difundindo informações de valor capaz de resolver, informações que eu reuni, né, ao longo de mais de 19 anos como juiz, vou rolar aqui as perguntas, como juiz dedicadamente trabalhando em execuções fiscais, eu entendo que esses conhecimentos abrem portas, mudou a minha vida e também pode mudar a vida de vocês, de quem se interessa, quem consegue aí absorver e consegue aplicar. Eu tenho certeza, como eu já recebo relatos aqui dos amigos, dos seguidores, dos meus alunos lá do Técnicas Altamente Resolutivas, aplicando esses conhecimentos de valor, conseguem destrinchar processo. Semana passada eu fiz uma live com o Oswaldo, fantástica, com uma palestra que eu passei algumas dicas lá no Tax Day em São Paulo, recentemente, dia 30 de abril. Eu palestrei num evento lá em São Paulo, no Tax Day, ele estava presente, conversamos no cafezinho e tal. Ele pegou alguns insights, ele conseguiu derrubar por prescrição intercorrente uma execução de 5 milhões de reais. Está salvo aqui a live no Insta, também está lá no meu YouTube. Né? Esse depoimento fantástico é início que eu acredito que esses conhecimentos de valor realmente possibilitam transformar não apenas a atividade num determinado processo, mas alavancar a carreira, inclusive mudar a perspectiva de vida. É nisso que eu acredito, é nisso que eu estou empenhado, disseminar, compartilhar para multiplicar os conhecimentos. O Ander estava lá, grande evento, foi fantástico mesmo. Deixa eu só ler aqui. O telefone descarregou na hora que ia comentar se a penhora de pequeno valor interrompe a prescrição. E interrompe. Respondi a Aline que assim, ó, se o juiz efetivamente penhorou, intimou para embargos, converteu aquele bloqueio em penhora, intimou para embargos e eventualmente transferiu aquele valor em pagamento definitivo para o credor, claro, a depender do julgamento dos embargos, se foi ajuizados ou postos em embargos ou não, esta penhora, portanto, interrompeu a intercorrente. Agora, se o juiz liberou esta penhora, liberou este bloqueio por irrisória, isso não foi discutido, o tribunal não se manifestou, às vezes nem é recorrido este ponto, esta penhora, portanto, não interrompeu a prescrição intercorrente, porque não é aquilo que o STJ disse, não é uma efetiva constrição. Entenderam? O que o STJ disse lá no voto do ministro relator, ministro Mauro Campbell? A efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição. Se nós não temos uma efetiva constrição, nós não temos o marco interruptivo da prescrição. Fechou? Se não ficou claro, repete aí, pode colocar nas caixinhas também. Estou abrindo sistematicamente essas perguntas, caixinhas de perguntas. Como fica a questão de honorários quando reconhecida a prescrição parcial?
Assunto tormentoso, isso rende assim. Eu gravei só sobre honorários, não sei quantas aulas, são muitas aulas, mais de 10 aulas sobre honorários no curso, lá no treinamento de técnicas altamente resolutivas, e ainda tem módulos adicionais aí que eu tenho que colocar lá. Bom, então tem muito pano para manga. Vou deixar alguns flashes aqui que já podem ser bastante úteis, tá? Bom, em âmbito federal, não em âmbito estadual, não em âmbito municipal, não nas execuções estaduais ou municipais, tá bem? Apenas nas execuções fiscais lá da União Federal, nem as da Procuradoria da Fazenda Nacional estão abrangidas por isso aí. O artigo 19, então, o artigo 19 da Lei 10.522, que focaliza nas execuções da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é verdade, é o maior player nas execuções fiscais. O artigo 19 lá diz o seguinte: caso o credor reconheça a procedência das alegações com base em súmula vinculante, recurso repetitivo, jurisprudência massiva reconhecida por ato normativo da Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria Geral, PGFN, súmula vinculante, repetitivo, ou seja, precedentes obrigatórios, vinculantes, ou em jurisprudência massiva, né, consolidada, sem divergências, também reconhecida como tal por ato normativo da PGFN, se ele reconhecer a procedência dessas alegações com base em julgados dessa natureza, a Fazenda Nacional está dispensada dos honorários. Thiago, dá um exemplo. Bom, vem o executado e alega: aqui, doutor, de acordo com o recurso especial 1.340.553, nós temos prescrição intercorrente. Por quê? Porque decorreram mais de 6 anos desde a ciência do credor da primeira medida infrutífera para a localização de bens do executado, que já foi citado normalmente, e este prazo de 1 mais 5 anos decorreu integralmente sem interrupções porque não foram localizados bens penhoráveis. Nós não tivemos a efetiva constrição patrimonial interruptiva da intercorrente. Você vai manifestar isso aí num processo. A Fazenda Nacional olha isso aí e diz: realmente, com base no recurso especial repetitivo 1.340.553, ou seja, precedente vinculante obrigatório, eu reconheço a prescrição e peço a dispensa da condenação na verba sucumbencial. E o juiz vai sentenciar esta execução fiscal por prescrição com base no reconhecimento da prescrição intercorrente por parte, inclusive, da Fazenda exequente, e vai dispensar da verba sucumbencial. Tá bem? Agora, outros credores, ou caso o credor não reconheça a procedência, ou caso ele reconheça com condicionantes, ou ele não reconheça integralmente, são todas ressalvas que não estão abrangidas pela previsão do artigo 19 da Lei 10.522, que, como eu digo, é focalizado nas execuções da Procuradoria da Fazenda Nacional. Portanto, nem em embargo de devedor está sendo debatido sobre a prescrição intercorrente. É possível o reconhecimento e é possível a condenação do exequente em honorários que não reconheceu a procedência das alegações, ou reconheceu em parte, ou reconheceu com condicionante. Eu reconheço desde que o senhor me isente de honorários. Não. O reconhecimento tem que ser incondicionado. Reconhecimento da procedência das alegações deve ser incondicionado, sem ressalvas. Aí se aplica o artigo 19. Fechou? Importantíssimo discutir isso em um processo para a gente amadurecer essa jurisprudência, discutir isso perante os tribunais, né? Eu digo que não é importante discutir isso disseminar esses conhecimentos perante os juízes, mas mastigar esses assuntos perante os tribunais, especialmente lá diante do STJ, que afinal de contas é de lá que vem a jurisprudência que nós devemos nos orientar, tá bem? Então tem muito pano para essa manga aí para discutir, mas ficam essas dicas práticas já para atentar se o reconhecimento é integral. Se não tem reconhecimento, não tem dispensa na sucumbência, tá bem? Quando se inicia a prescrição intercorrente? Quando há parcelamento rompido. Bom,
é um outro assunto tormentoso. Estou fugindo da minha pauta aqui, mas para não deixar você sem respostas, o nosso TFR, que era o antigo Tribunal Federal de Recursos, que existiu até 88 como a segunda instância da Justiça Federal, ele foi sucedido pela STJ, e o STJ absorveu não só os ministros do TFR, mas também absorveu muito dos entendimentos do TFR. Assim foi também, como eu disse, na súmula 153, que foi transformada na súmula 622 do STJ. Assim foi na súmula 78 do TFR, virou a súmula 106 do STJ também quanto à prescrição. E aí, o que nós temos, a súmula 209, se não me engano, 208 ou 209, estou me escapando da memória. O TFR disse o seguinte, que uma vez rescindido o parcelamento, ou seja, rescindido o parcelamento, e nós não temos mais a presença da causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, o parcelamento é uma daquelas causas de suspensão da exigibilidade do crédito. Em não havendo causa de suspensão, o crédito passa a ser exigível. Quem disse aí acertou. E a exigibilidade, como eu disse no início da aula, é uma das principais características da prescrição. Nós precisamos ter esses elementos caracterizadores da prescrição. A exigibilidade é fundamental. Se nós temos um crédito exigível, começa a correr a prescrição intercorrente. TFR já disse isso. Então, a partir do inadimplemento, né, daquele parcelamento, ou seja, 3 parcelas consecutivas, ou 6 alternadas, ou 6 consecutivas, ou 9 alternadas, você vai precisar consultar a regulamentação do parcelamento em específico. E, uma vez havendo a causa de rescisão do parcelamento, ele está rescindido op legis. E digo isso por quê? Porque a prescrição ela é indisponível. Nem o juiz, nem o executado e menos o exequente tem disponibilidade sobre a prescrição tributária. Tiago, nós precisamos ter lei complementar. Fechou, tamo junto. Nós precisamos ter lei complementar. Nós não podemos deixar à disposição da vontade. Não adianta o credor querer formalizar a rescisão do parcelamento um ano depois. Este atraso não posterga o marco da recontagem por inteiro dos novos 5 anos. O credor não tem disponibilidade sobre a contagem da prescrição. É isso que o STJ disse no recurso 1.340.553. Nem o juiz, nem o exequente. Portanto, uma vez havendo causa legal para a rescisão, pode ser 3 consecutivas, pode ser 6 alternados, pode ser 6 consecutivos, pode ser 9 alternados, pode ser o que estiver lá disposto na normativa que regulamenta o parcelamento. Em havendo a causa de rescisão, rescindido está. A formalização é um ato declaratório, não é um ato constitutivo, porque a Fazenda não tem este poder discricionário. Daí que vou contar 5 anos a partir da rescisão op legis do parcelamento. Pensei muito a este propósito, revisitei a jurisprudência do TFR e é isso que é o correto, certo? Inclusive uma aluna minha do meu bootcamp que eu fiz ano passado, foi uma imersão em execuções fiscais. Eu ensinei todo esse mastigadinho para ela, assim. Ela aplicou exatamente, tintim por tintim, conseguiu derrubar uma execução fiscal, né, que ela nunca imaginou que ia conseguir, que a parte nunca imaginou que ia conseguir derrubar esse crédito tributário, simplesmente aplicando a jurisprudência. Simplesmente aplicando a jurisprudência. Não tem mágica, é aplicar a lei, aplicar a jurisprudência cogente, quando nós temos, aplicar as súmulas, aplicar as ferramentas que já estão aí, que fazem parte do nosso regulamento, que eu digo é jogar com o regulamento embaixo do braço, porque em matéria de tributário nós temos legalidade absoluta, nós não temos discricionariedade, nós não temos prerrogativas, nós não temos assim qualquer poder que extrapole das bases legais que permitam as cobranças. Fechou? Gente, nós teremos muito mais a falar, nós temos
40 e poucos minutos aqui, já começa a falhar minha voz. Quando se inicia a pressão intercorrente quando há parcelamento rompido? É este caso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Redução do crédito. Sim, caso a exceção de presecutividade reconheça, por exemplo, uma prescrição parcial, alguns créditos são superiores a 5 anos, né? Outros não. É possível decotar esta execução. Vamos excluir as parcelas prescritas, condenando em honorários, e basta o credor trazer o saldo do valor ainda devido, tá bem? Com honorários. Que estão nas decisões diárias, tem as perguntas aqui estão nas decisões diárias, que legal, ó, viu só? É isso que eu digo. São coisas que realmente se aplica imediatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, senão nós... Podemos dizer que a prescrição inicia após a constituição definitiva do crédito, logo, enquanto perdurar o julgamento na seara, não há prescrição e sim decadência. Esse foi o assunto da minha prova oral. Se nós teríamos decadência ou prescrição. O desembargador me perguntava, me volteava e voltava. Existe decadência intercorrente? Existe decadência intercorrente? Tem prescrição intercorrente? E aí eu respondi. Até fiz uma live sobre isso aí uma vez. Né? Foi um assunto tormentoso, tenho muito carinho por esse assunto, porque ele me voltava e queria me pegar, e eu respondi. Então, vou contar esse caos pra vocês. Eu respondi que eu estudava por um livro, que agora não está ao meu alcance aqui, mas eu respondi com base num livro, e eu disse, olha, o TFR tem um entendimento, né, um julgado de relatoria do ministro Moreira Alves, e aí ele bateu na mesa, ele ficou furando, não, pode parar com isso aí, pode parar. Ministro Moreira Alves não foi ministro do TFR. Eu não sabia, né, há 20 e poucos anos, não sabia isso. Não foi, mas é que tá no livro e tal. Não, vou te ensinar. Ele parou a prova, vou te falar uma coisa. O ministro Moreira Alves foi nomeado ministro do Supremo diretamente. Ele era um professor de direito romano, um civilista importantíssimo no Brasil. Importantíssimo, e foi nomeado ministro supremo no tempo da ditadura e nunca foi ministro do TFR. E aí, o que acontece é que estava errada a referência. Não era TFR, era STF. E o STF sim chegou. E esse que era o ponto que ele queria me perguntar. Eu fui entender isso agora, há pouco tempo. Existiu uma flutuação da jurisprudência do Supremo, né, que permitia o reconhecimento da decadência intercorrente ao longo do processo administrativo tributário, em matéria tributária. Existiu, inclusive no meu livro, eu lancei um livro, né, no passado sobre prescrição, e eu rememoro isso aí porque havia este entendimento do Supremo sobre isso aí. E acabou que o Supremo acabou pacificando o entendimento no sentido de que existe decadência até o lançamento e ao longo da tramitação do processo administrativo tributário não corre nem prescrição, nem decadência. E era este o julgado de relatoria do ministro Moreira Alves, e é este julgado, é este pensamento que foi retratado, como eu disse, na súmula 153 do TFR e, por sua vez, na súmula 622 do STJ. Tudo isso para responder que não tem nem prescrição, nem decadência. Além disso, súmula 11 do CARF diz que não corre prescrição nem decadência ao longo do processo administrativo fiscal. Mas nós temos ainda mais alguns dissonantes sobre isso aí, não vem muito ao caso agora. A gente levaria mais umas horas para dissecar. Queremos live específica, André Pinheiro. É um assunto legal esse aqui, né? Eu também gosto muito dessas matérias. Redução do crédito. Isso aqui é o que ele estava me comentando, André. As perguntas aqui estão nas decisões diárias. Tenho lido decisões divergentes quanto ao marco inicial da prescrição intercorrente. O marco inicial da prescrição intercorrente não pode ter divergência. Não pode. Porque recurso especial repetitivo, ou seja, obrigatório, cogente, 1.340.553, se conta a partir da ciência do credor, da ciência do exequente, da frustração das medidas destinadas à localização do executado ou de bens penhoráveis.
certo? Perguntas bem legais aqui, bem legais, fico feliz que ajude, enfim, que fica a prescrição fica suspensa. Sim, ao longo do processo administrativo tributário, porque nós temos uma causa de suspensão da exigibilidade. Ao longo do processo administrativo tributário, a discussão, a impugnação, os recursos, toda esta tramitação é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito. E em não havendo exigibilidade, nós não podemos ter prescrição. Voltando sempre à teoria geral, prescrição exige crédito plenamente exigível. Sem exigibilidade, nós não podemos falar em prescrição. Se o credor não pode cobrar, se o credor não pode exigir, se o credor não pode executar, não corre prescrição contra ele. Prescrição corre sempre contra o credor. Ele tem uma ampulheta, virou, ele tem 5 anos para conseguir efetivar a sua execução. Se não, prescreveu, tá bem? Então, sem exigibilidade, nós não temos prescrição. Então, realmente, nós não temos. O que mais? Depende do tipo de processo administrativo, fiscal, federal. Não depende. Com relação a crédito tributário, nós temos uma exigência de lei complementar, ou seja, uma lei de caráter nacional. Ela se aplica a todos os entes da federação, tanto a União, estados, distrito e municípios. E nesta parte, todas as discussões em matéria tributária ao longo da tramitação dos processos administrativos tributários, esta discussão suspende a exigibilidade em quaisquer esferas, tá bem? Tive uma experiência com prescrição em dívida do INSS, pois há um entendimento da PGM que há suspensão da DBCAD por... Faltou uma conclusão aqui. Pode ser DBCAD, mas é crédito concedido por lançamento, por autolançamento. Henrique, me manda depois na caixinha, não consegui entender ali, talvez tenha faltado uma parte final, eu gravo para responder, tá bem? Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, eu lamento que a gente não pôde ter a presença da nossa verdadeira especialista Aline Lins para falarmos da compensação. Nós vamos reagendar num horário e um dia conveniente para ela, para mim. E aí todos vocês serão convidados a estar presentes. É uma pauta, a compensação tributária foi uma pauta, não é uma pauta minha, é uma pauta que vocês pediram. E aí eu convidei alguém especialista que trabalha diariamente nisso aí para trazer conteúdos de valor úteis e aplicáveis imediatamente no seu cotidiano, como sempre é o nosso propósito por aqui. Pessoal, eu quero agradecer demais então novamente todos que acompanharam nessa nossa conversa. Eu fico sempre à disposição nas caixinhas. E fica a dica que nós teremos a nova edição do treinamento em técnicas altamente resolutivas. O treinamento vai ser lançado em julho. Fica aí a dica para quem tiver interesse entrar lá nos destaques e colocar o nome na lista de espera. A lista de espera está bombando. Eventualmente nós esgotaremos as vagas só entre os alunos que manifestaram na lista de espera, tá bom? Dá uma chegadinha ali nos destaques aqui do Instagram. Fica o convite e nos vemos em breve em uma nova atividade, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e tchau!